Olá, meninos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para estar explanando nossos assuntos de filosofia, né? Referente ao chamado quarto bimestre, né? Que agora a gente pode estar chamando não mais quarto bimestre, sim segunda parte do terceiro ciclo. Então, isso é uma questão de nomenclatura que não vai diferenciar muito para vocês. O importante são os conteúdos e os temas que vocês vão estar estudando dentro do terceiro ciclo, segunda parte, ou referente ao quarto bimestre. Nós já vimos um pouquinho sobre Aristóteles, né? Nós já vimos sobre a vida e obra de Aristóteles, onde ele nasceu, a sua importância para a filosofia ocidental. E agora eu vou estar destacando aquilo que também tem uma relevância muito grande dentro da filosofia ocidental, que é a chamada lógica, né? A palavra lógica, ela vem do termo logos, que é o quê? Raciocínio, raciocinar, né? Então, Aristóteles, ele teve essa preocupação, como ele pairou por vários campos do conhecimento, né? É claro que para ele conhecer, ele tinha que o quê? Perceber o comportamento, as mudanças, né? Perceber as minuâncias, né? Então, com isso, ele desenvolve o quê? Um método, vamos dizer assim, para poder identificar as coisas, para poder compreender o conhecimento. E essa compreensão, ela vai ter o nome de lógica, né? Então, a lógica aristotélica, aonde ela vai ter 3 princípios básicos. O primeiro princípio é o princípio da identidade, o depois da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Nós iremos trabalhar bem mais detalhadamente sobre esses termos, né? Sobre cada um deles. Vocês podem ficar tranquilos que vocês vão entender cada passo sobre essa lógica aristotélica, certo? Então, o princípio da identidade, aquilo que é a verdade das coisas. Então, esse é o princípio da identidade. Identidade, o quê? Identificar alguma coisa, né? Ter essa identidade sobre algo. Então, o argumento, as premissas, né, e as conclusões, ela tem que estar de acordo com a veracidade da coisa. Mas o que realmente vem a ser a verdade? Isso aí é um grande, vamos dizer assim, mistério, uma grande utopia de toda a própria filosofia, né? O segundo é o princípio da não contradição. Então, nenhuma afirmação pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não tem como você entrar em contradição dentro de um argumento. Ou você argumenta de uma forma pondada para uma forma analítica ou não. Então, a argumentação, ela tem que estar voltada para a verdade, vamos dizer assim. Então, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, é o princípio da não contradição. E o princípio do terceiro excluído, né? Então, a coisa é ou será ao contrário disso. Então, a coisa ela tem que ser ou ao contrário daquilo que é imposto. Então, esses são os 3 princípios da lógica aristotélica que nós vamos trabalhar nesse quarto bimestre com calma, não se assustem, que é tudo muito tranquilo. Bom, então vamos para a nossa introdução, né? A lógica aristotélica tem como objetivo estudar a relação entre o pensamento com a verdade. Então, às vezes, o que eu penso, será que ele condiz realmente com a verdade dos seres, com a verdade das coisas? Então, isso vai ser o quê? O chamado raciocínio lógico. Então, daí surge esse termo, raciocínio lógico. Então, o meu raciocínio, ele tem que ter início, ele tem que ter fim, ele tem que ter uma sequência lógica, né? E sobre também ao comportamento das coisas ou das atitudes, ou até mesmo dos seres, né? Então, pode ser considerado uma ferramenta para analisar os argumentos utilizados em certas premissas, levam a uma conclusão coerente. Então, os argumentos, ele vai ter as premissas, que essas premissas elas podem ser verdadeiras ou falsas, podem se contrapor ou não, e essas premissas são o próprio argumento, né? Então, isso é uma análise feita através da lógica.
Aristóteles resumiu suas conclusões sobre a lógica no livro Organon. Então, esse livro, né, é um livro que ele escreveu por vários volumes, tudo, não foi só um volume, foram vários volumes, que ele vem tratar sobre a questão da lógica. Bom, lógica aristotélica. Quando expomos nossas ideias, seja oralmente ou por escrito, às vezes começamos pela conclusão. Além disso, com frequência, otimizamos premissas, deixando-as subentendidas. Por isso, um dos trabalhos do Logos é montar o raciocínio descobrindo as suas estruturas e avaliando se a conclusão segue das premissas. Ou seja, quando nós vamos escrever alguma coisa, até mesmo uma redação, quando você vai escrever, você tem que primeiro apresentar suas ideias, né? Então, essas suas ideias são as suas argumentações. Depois vem as suas premissas, ou seja, você vai transcrever de acordo com a sua ideia. E no final você irá fazer uma conclusão. Então, quando você realiza uma redação, você está fazendo uma atitude lógica, um raciocínio lógico. Então, a sua conclusão, será que ela vai estar de acordo com o seu argumento? Então, para Aristóteles, a conclusão ela tem que estar de acordo com o seu argumento. Senão, ela não é aquilo que condiz, aquilo que você quis explicar dentro das suas premissas, certo? Nós vamos ver isso aí mais um pouquinho para frente, premissas, argumento, conclusão. Tudo isso está envolvido dentro da questão da linguagem. A lógica aristotélica ela é muito voltada para a nossa linguagem. Então, nós já usamos isso naturalmente, né? Mas para Aristóteles, ele parou para analisar praticamente a linguagem humana. Então, o que é a linguagem humana? Qual é a intenção do pensamento humano? Né? Bom, a lógica. Estudo da formulação dos argumentos válidos. Argumento que vem formar sobre as premissas mais as conclusões. O argumento ele pode ser válido quando a conclusão está contida nas suas premissas ou inválido. Ou seja, para Aristóteles ou para a lógica, quando você tem uma conclusão que não condiz com sua argumentação e com as suas premissas, ela não está válida, né? Apenas as partes do argumento, seja as premissas ou a conclusão, podem ser verdadeiras ou falsas. Ser válido ou inválido está relacionado às formas lógicas. Ser verdadeiro ou falso é a realidade. O argumento válido é igual ao silogismo, ou seja, isso está dentro da nossa linguagem, certo? Bem rápido hoje, né? Uma explanação rápida do que nós vamos estudar um pouco mais sobre Aristóteles. É uma coisa mais raciocínio lógico, uma coisa mais aguçada. Então, eu vou deixar aqui para vocês estarem pesquisando um pouco mais, né? Então, eu vou deixar também lá no GR8 atividades para vocês estarem realizando com o tema que nós trabalhamos hoje, que é a lógica aristotélica, né? Introdução à lógica. E vocês posteriormente vão estar colocando lá no portfólio, já referente ao 4º bimestre, já são notas do 4º bimestre, ok? Mas vamos a um pensamento, né? Vamos pensar aí um pouquinho de uma forma lógica, né? Nem tudo depende do tempo. Às vezes as coisas dependem de uma atitude. Então, esse aqui é um pequeno pensamento que nós temos que ter as nossas atitudes voltadas de acordo com o nosso raciocínio, com uma sequência lógica. Deixo aqui meu abraço, meu beijo e até a próxima.